Olá pessoal, Ricardo por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Tmux, um comando, na verdade uma ferramenta muito interessante para quem trabalha no dia a dia com Linux. Tá? Com ele é possível você fazer uma conexão através de um SSH ou através mesmo de um console direto. E nessa conexão, através do Tmux, abrir várias janelas, abrir vários painéis, tá? E visualizar as informações numa única tela. Tá? Então a gente vai ver aqui no Tmux como funciona. Vou demonstrar aqui na minha tela. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu curtir no vídeo aí, se inscreve no canal para acompanhar outros temas como esse. Tá? Então vamos aqui ao meu sistema. Primeiramente, dificilmente você vai ter esse Tmux instalado, então você precisa instalar o Tmux no seu sistema. No meu caso aqui, ele já está instalado, tá? Então ele chama Tmux, se eu estou num sistema padrão Debian, eu uso o apt-get. Se eu estou no sistema padrão Red Hat, eu uso o i1 ou o DNF. Então, no meu caso, já está instalado, você já vai precisar instalar no seu sistema aí. Tá? E como que a gente utiliza ele? Tá? Primeira coisa, um jeito mais simples. Vou aqui simplesmente digitar Tmux. Tá? Eu estou na minha máquina local mesmo. Tá? Vou digitar Tmux. Parece que não mudou muita coisa, mas você vai ver aqui embaixo ele indicando a janela que ele está aberto. Essa janela 0. E como que eu dou os comandos aqui? Tem uma série de comandos. Todos eles vão começar por Ctrl B. Tá? Então você vai dar Ctrl B em alguma tecla para dar algum comando para ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uma lista desses comandos. Tá? Eu tenho minha cola aqui, que eu não decorei todos, mas vamos ver como é que a gente usa isso. Então, por exemplo, eu quero criar uma nova janela. Ctrl B, C de Create. Ele criou uma nova janela. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Se você olhar aqui embaixo, ele tem 0 bash e 1 bash. São duas janelas diferentes. Eu posso fazer alguma atividade aqui, tá? Ele vai listar, ele vai fazer essa atividade nessa janela. Se eu quiser criar uma nova janela, Ctrl B de bola, C de novo. Ele cria mais uma janela, você olha aqui embaixo que ele criou uma outra janela. Posso dar um top aqui, por exemplo. Tá? E aí eu posso navegar entre essas janelas e fazer diferentes atividades nessas janelas. Tá? Por exemplo, Ctrl B, P de Previews. Ele vai para a janela anterior. Você vai ver pelo asterisco aqui que ele vai indicar em que janela você está. Ctrl B, P de Previews novamente, ele vai para a janela anterior. Ele mudou aqui. Ctrl B, N de Next, ele vai para a próxima janela. Ctrl B, N de Next, ele vai para a próxima janela. Ou você navega diretamente pelos números. Se eu quero ir na primeira janela, na janela 0, Ctrl B, 0. Tá? E aí eu vou fazendo as atividades aqui. Ctrl B, 2. Ele muda para a janela 2. E por fim, Ctrl B, L de Last, ele vai para a última que eu estava. Tá? Então ele fica alternando entre a última que você estava. Ok? Eu posso renomear essas janelas também. Então, por exemplo, se eu quiser ir na janela 0 aqui e quiser dar um nome específico para ela, posso fazer Ctrl B, vírgula. E aí eu vou digitar o nome da janela que eu quero. Então, por exemplo, primeira janela. Aperto Enter, ele dá o nome aqui de primeira janela, para você conseguir se navegar e se encontrar melhor aqui dentro do Tmux. E uma outra opção, Ctrl B, W. Ele vai listar todas as janelas que você tem aqui. Ok? Aqui eu já tinha uma janela anterior, então ele está mostrando tanto a que eu estou agora, como uma anterior, que eu já vou mostrar. Ok? Então eu escolho a que eu quero e aperto Enter. Outro ponto interessante, se eu quiser sair daqui, vou fazer Ctrl B, D de Detach. Tá? D de dado, que é de detach. Vou desatachar desse terminal. Ok? Então ele saiu aqui. Se eu fizer um Tmux ls, ele vai listar as conexões que eu tenho ativa. Então eu tenho aqui já esse connection, que é de um teste anterior que eu estava fazendo, e essa conexão que eu abri agora, que é esse 1. Se eu quiser conectar novamente, eu vou fazer Tmux attach -t1 ou -t connection, que é o nome da conexão que eu vou restabelecer. -t1, ele volta aqui para as janelas que eu tinha definido antes aqui, para a seção que eu tinha definido antes. Se eu quiser fazer o seguinte, Ctrl B, D de Detach, eu vou abrir uma nova seção aqui. Tá? Abrir uma nova janela, vou até fechar a janela anterior. Tá? Você pode até fechar a conexão que você estava no SSH, por exemplo. Se você fizer novamente aqui o Tmux ls, ele não perde essa conexão. Então isso é muito interessante. Você pode fechar sua conexão no SSH ou perder essa conexão, e ela vai continuar lá do jeito que você deixou.
Então, se eu fizer novamente tmux attach -t1, ele vai restabelecer aquela tmux que eu tinha configurado antes. Tá? Outra função muito interessante aqui é o uso de painéis. Então, como isso funciona? Eu vou fazer aqui Ctrl B de bola, porcentagem, sinal de porcentagem. Ele vai dividir a janela verticalmente. Então, pode ver que eu tenho duas janelas aqui que eu posso trabalhar de maneira independente. Se eu fizer Ctrl B esquerda, ele muda para uma janela. Ctrl B direita, ele muda para outra. Tá? Ou Ctrl B O, ele vai alternando entre as janelas. Se eu vier aqui, estou nessa janela aqui da direita. Se eu fizer Ctrl B porcentagem novamente, ele vai dividir novamente essa janela à direita. Tá? E aí eu vou fazendo as atividades que eu quero aqui. Isso aqui já começa a ficar muito útil, né? A gente vai mostrar um exemplo aqui de como isso vai ser útil. Se eu quiser fechar algum desses painéis, exit. Além de dividir verticalmente, eu posso dividir horizontalmente. Ctrl B de bola, aspas duplas. Ele divide horizontalmente. Tá? E aí eu consigo fazer o que eu preciso aqui. E aí para navegar entre isso, né? Ctrl B para cima, Ctrl B para esquerda, Ctrl B para direita, Ctrl B para baixo. Ou Ctrl O para ele ir alternando entre essas janelas. Se eu manter o Ctrl B pressionado, eu consigo dimensionar o tamanho da janela do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, Ctrl B, mantenho pressionado e com direcional eu defino o tamanho. Para a esquerda, Ctrl B para baixo, eu vou definindo o tamanho das janelas, dos painéis, na verdade. Né? Eu estou dentro de uma janela e dentro dessa janela eu tenho vários painéis. E aí eu consigo utilizar isso da melhor forma possível. Por exemplo, como eu posso utilizar isso? Se eu fizer, posso deixar aqui numa janela um watch free -m rodando. Tá? Então, eu fico aqui monitorando o uso da minha memória. Tá? Vou até aumentar aqui um pouco a janela. Tá? Posso dimensionar do jeito que eu quiser. Tá? Na outra janela, eu vou escrever, por exemplo, vou fazer um tail no var log syslog. Estou aqui monitorando o syslog. Tá? E nessa outra janela aqui, por exemplo, eu posso fazer alguma atividade. Por exemplo, vou fazer aqui um sudo systemctl restart cups. Fiz o comando, imediatamente eu já vi aqui os logs que ele mostrou. Né? Então isso aqui é muito útil, né? Você ter várias informações ao mesmo tempo na tela. Né? Se eu estivesse monitorando algum processo, eu poderia ver o que aconteceu aqui num top rodando. Então você consegue, dessa forma, até criar um certo movimento de monitoração do que você está fazendo, tá? Até deixar uma janela aberta, um monitor aberto com essas informações. Tá? É muito útil para fazer o troubleshoot de problemas. Tá? Um processo que não está subindo, você quer reiniciar o processo, ver exatamente que erro que dá na hora que você reinicia o processo, ver o que acontece com a memória quando você sobe algum processo ou baixa um processo. Então, é muito útil no dia a dia, por isso que eu quis compartilhar aqui no vídeo. Tá? Uma outra função útil também é fazer o seguinte, vou desconectar aqui. Eu posso, através de mais de uma conexão, acessar a mesma janela. Então, suponhamos que eu tenha um outro usuário aqui. Deixa eu minimizar essa janela. Vou abrir aqui. E vou abrir uma nova janela aqui. New Window. Podem ser duas conexões diferentes, dois SSHs diferentes, por exemplo. Nessa nova janela, eu também posso fazer o tmux ls. Tá? Eu vou ter aqui as mesmas conexões aqui. Se eu conectar aqui novamente, ó, vou dar um tmux attach aqui, estou conectado aqui. Se eu fizer a mesma coisa aqui, tmux attach -t1, eu faço a mesma conexão. É uma tela compartilhada. Então, por exemplo, se aqui eu der um kill, ele vai fechar exit. Ele vai fechar esse painel. Se desse lado aqui a conexão dar um exit nessa janela também, ele também fecha. Se eu der um Ctrl C, ele também fecha. Ele vai refletindo tudo. É como se fosse uma sessão compartilhada no Bash. Tá? Então eu consigo fazer as coisas
ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o usuário dessa máquina, dessa conexão, pode estar querendo mostrar algo para alguém, tá? Para um outro analista. Então ele pode fazer as atividades aqui e mostrar e fazer isso de uma forma bem dinâmica. Tá? Ele pode, por exemplo, se eu quiser um VI test aqui, deixa eu sair, dar um outro nome, VI test tmux. Se ele digitar algo aqui, o outro pode até completar aqui. Tá? Por exemplo, curso. Ok? Então, o tmux traz muitas ferramentas que são bem úteis no dia a dia. Tá? Então, é isso. Eu vou deixar na descrição um link, ou os comandos, né, que podem ser utilizados no tmux. São vários comandos, vou deixar os principais. E eu espero que isso tenha sido útil para você, que você possa algum dia usar essa ferramenta. O importante para quem trabalha com Linux, né, com Open Source, é conhecer o máximo de ferramentas possível. Tá? Então, em determinadas situações, você vai lembrar, olha, tem aquela ferramenta, aquela ferramenta me ajudaria nesse momento. E você vai usar aquela ferramenta. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gosta desse conteúdo, quer que eu continue compartilhando esse conteúdo, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa algum comentário, tá, com algum uso prático desse comando. E, por enquanto, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!